Hail the King, capítulo 961. Mudança drástica na força de Chambord. As mudanças que ocorreram na cidade de Chambord foram absolutamente impressionantes. Com o plano de imigração e a construção da nova cidade na margem sul do rio Zule, a cidade de Chambord se tornou uma fortaleza militar. Como a cidade de Chambord foi construída nos tempos antigos e foi passada de geração em geração, todos os prédios da cidade foram feitos com pedras gigantes e eram muito fortes e resistentes. Não foi difícil modificar e mudar a cidade. Depois que quase todos os moradores de Chambord se mudaram para o Castelo do Céu, tudo em Chambord foi militarizado, e essa cidade se tornou uma superfortaleza armada até os dentes. O muro de defesa que era forte no início foi parcialmente destruído pelos canhões mágicos do Schwarzenegger. Depois, foi reconstruído com muitas técnicas de construção ancestrais registradas na sabedoria do Rei Demônio. Cada tijolo de pedra estava gravado com matrizes mágicas, e tornou parede de defesa que tinha mais de 30 metros de altura tão resistente quanto o aço. Sob o sol, emitia um brilho metálico. A existência dessas matrizes mágicas deu ao muro de defesa mais funcionalidades, além de torná-lo mais forte. Essas mudanças raramente eram vistas em dias normais, mas apareciam quando inimigos tentavam cercar a cidade. Essas pobres almas perceberiam, frustradas, que todos os tipos de ataques mágicos, como bolas de fogo, flechas de gelo e espinhos de pedra, poderiam ser disparados para fora do muro de defesa sob o poder dos magos chambordianos. As ameias e as torres de vigia no muro de defesa foram construídas com base nos cálculos mais científicos, e não eram danificadas por qualquer energia guerreiro ou ataque de energia mágica abaixo de 6 estrelas. Portanto, o trágico incidente do colapso do muro de defesa não aconteceria de novo tão facilmente. Entre as ameias, os caçadores de dragões, que eram bestas gigantes, foram colocados com perfeito arranjo estratégico. As flechas estavam totalmente carregadas e as pontas de flecha de metal refletiam uma luz fria. Cada flecha mágica lançada pela besta mágica poderia matar uma elite da classe lua de nível inferior. Essas bestas de penetração encadeadas a um furação mágico foram densamente colocadas e exigiam 1000 pessoas para operar, e elas podiam disparar 100.000 flechas continuamente em 15 minutos. As flechas podem cobrir uma grande área, criando uma tempestade de flechas. Os prédios dentro da cidade foram modificados para atender primeiro às necessidades de combate. A maioria dos edifícios residenciais e infraestruturas públicas foi transformada em pequenos fortes mágicos e torres antiaéreas. No momento, Chambord já era uma fortaleza assassina cheia de todos os tipos de armadilhas mecânicas e matrizes mágicas. Pessoas de fora que sabiam pouco sobre a cidade nunca poderiam voltar com vida. As construções mais atraentes foram as muitas estátuas colocadas em quase todos os cantos da cidade. Essas estátuas foram todas baseadas na aparência e na figura do rei. Na cidade, havia uma das estátuas de Fei com cerca de 10 metros de altura a cada 100 metros. As bases das estátuas foram gravadas com padrões e runas densas e complicadas. Essas eram os vários relicários que eram do Diablo World. Por exemplo, havia relicário de saúde, relicário de estamina, relicário de habilidades, relicário de armadura, relicário explosivos e relicário de recarga de mana. Depois que o laboratório dos cientistas loucos decodificou as runas, esses relicários poderiam ser criados e usados na vida real. Com a existência desses relicários,
uma vez em batalha, os magos Shambordianos poderiam ativar esses relicários, e todos os tipos de buffs e horas envolveriam a cidade inteira. Esses santuários que eram úteis apenas aos Shambordianos poderiam rapidamente curar guerreiros e soldados moribundos, aumentar sua força e resistência, aumentar sua velocidade e melhorar sua defesa. Esses buffs acumulados uns sobre os outros trariam aos inimigos os pesadelos de Shambord e os faria sofrer um colapso mental. Enquanto 99% da cidade de Shambord foi reconstruída, a estrutura dos militares de Shambord também foi modificada e atualizada. Exceto por cerca de 80 cavaleiros que estavam acima de 5 estrelas, Shambord agora tinha sua própria legião. Esta era sem dúvida uma tropa aterrorizante. Embora houvesse apenas 30.000 soldados, todos eram insanamente fortes em comparação aos soldados comuns. Sob o poder de Poção Halk, até um cavalariço da legião era um guerreiro em nível de estrela e tinha força física insana. Além disso, havia mais de 15.000 soldados que estavam no nível de 3 estrelas ou acima. A lealdade deles foi verificada muitas vezes, e eles obedeciam a 100% dos comandos do rei depois que os laços de energia espiritual começassem a funcionar depois de beberem a poção Halk. Esta era uma legião composta por puros guerreiros e magos de nível estrelar. Sob o comando de estrategistas como o velho Ariang, eles poderiam lutar contra quase 1 milhão de soldados comuns. Exceto por isso, a Marinha e a Força Aérea de Shambord também cresceram desde o início. Depois de obter as técnicas por trás da criação de Swansea, o arsenal subterrâneo de Shambord criou Pérola Negra e Ciclope, que eram 2 Swanges gigantes. Além disso, eles compraram muita matéria-prima e criaram 6 Swange médios que podiam transportar 200 soldados e 20 pequenos Swange que podiam transportar cerca de 20 soldados. Agora, com o Pérola Negra e Ciclope incluídos, Shambord tinha uma força aérea que podia mover 5.000 soldados. Com cada soldado Shambordiano sendo tão forte, essa força aérea poderia rivalizar com a Legião Griffin do Império Endoven, composta por 10.000 soldados e uma Legião Swange de Ormond, composta por 20.000 soldados. Ao mesmo tempo, o desejo dos Shambordianos por uma marinha poderosa nunca foi enfraquecido. Exceto pelo navio Rei Alexander, Shambord construiu 6 navios de guerra reserva da baleia que estavam na mesma escala. Todos esses navios podiam submergir debaixo d'água e carregavam poderosos canhões mágicos e bestas. Além disso, o arsenal subterrâneo de Shambord construiu mais de 20 navios menores a partir das plantas na sabedoria do Rei Demônio. Esses navios não podiam submergir, mas eram ágeis e rápidos, e podiam ser chamados de matadores de navios gigantes. Entre os vários impérios na região norte que não se concentraram na construção de suas marinhas, essa força naval era a mais poderosa da região. Sem exagero, a força real de Shambord aumentou mais de 100 vezes do que era no ano passado. Claro, isso excluiu Fei, o mestre incrivelmente poderoso, e a legião das feras demoníacas, que estava escondida no mar infinito de florestas atrás de Shambord. A legião das feras demoníacas havia crescido sob o gerenciamento e cuidados meticulosos da rainha Angela. Mais de 50 bestas demoníacas supremas de nível rei se juntaram à legião, e havia outras bestas demoníacas mais fracas, porém inteligentes, que viviam em grandes grupos. Essa legião era um dos trunfos que Shambord tinha. Para resumir a situação, exceto Fei, que era um semideus, a figura mais poderosa e perigosa que Shambord tinha durante as guerras era a rainha Angela, que parecia fraca e frágil.
Enquanto estivesse em Chembord e tivesse o mar infinito de florestas atrás dela, ela poderia convocar um número incontável de bestas demoníacas sozinha e criar uma tropa invencível. No momento, Chembord poderia rivalizar com qualquer império na região norte, provavelmente era ainda mais forte que o Império Zenita. Se os militares fossem apenas uma ameaça externa e uma demonstração de poder, as realizações de Chembord em outros campos também poderiam esmagar os outros impérios. O reino já havia criado um sistema interno que exigia pouca alteração e poderia trazer a Chembord um grande futuro. Hail the King, capítulo 962. Sistema educacional de Chembord. Obviamente, o sistema interno se refere ao sistema educacional de Chembord. Com base na crença do rei em sua vida anterior, todos os Chembordianos acreditavam que as crianças tinham que receber a educação necessária, independentemente de quão pobres fossem suas famílias. Com essa fundação, Chembord havia estabelecido um sistema de educação universal, onde todos os filhos de Chembordianos podiam entrar no cultivo, na magia e em várias outras academias. Além disso, as crianças que demonstrassem mais talento seriam matriculadas na Universidade Civil e Militar de Chembord. Com o passar do tempo, tudo fez sentido. A força de Chembord cresceu, a riqueza da nação aumentou, várias crenças foram transformadas em políticas e implementadas, e os frutos da educação básica foram sendo gradualmente mostrados. No começo, muitas pessoas não entendiam o rei. Mas com o passar do tempo, todos se dedicaram a ele. A importância que os oficiais de Chembord deram à educação superou em muito os oficiais de outros impérios, eles estavam quase à frente uma era completa. Em apenas 2 anos, a Chembord completou seu sistema educacional. Tudo foi estabilizado e colocado no sistema de maneira adequada, e a estrutura foi definida do ensino fundamental ao ensino avançado e ao ensino profissional. No momento, Chembord tinha 40 escolas de ensino fundamental, 20 escolas de ensino médio, escolas secundárias, faculdades profissionais, academias militares e 4 universidades. Com essas escolas, eles criaram continuamente todos os tipos de talentos para a nação. Nos últimos 1000 anos da história da humanidade, nenhum reino ou império teve tantos grandes talentos quanto Chembord nesses 2 anos. Além disso, não havia lugar neste continente, exceto Chembord, que valorizava tantas pessoas com uma família pobre e lhes oferecia oportunidades de ascensão. Para muitas pessoas no Império Zenita, se estivessem dispostas a trabalhar duro, poderiam chegar a esse reino mágico e obter um conjunto de habilidades que lhes permitisse sobreviver neste continente governado pela lei da selva. Aprender não era mais o privilégio dos nobres. Além disso, sob a insistência de Fei, Chembord não se fechou. Em vez disso, eles abriram as portas para outras forças e aceitaram estudantes internacionais. No começo, apenas os nobres e ricos comerciantes de outros reinos afiliados de Zenith enviaram seus filhos a Chembord para estudar. Eles viram isso como uma maneira de mostrar ao rei de Chembord sua simpatia e não esperavam tirar muito proveito disso. No entanto, quando viram que seus filhos que eram medianos aos seus olhos se tornaram gênios em diferentes campos, perceberam que haviam conseguido muito mais do que jamais haviam imaginado. Mais tarde, quase todos os nobres do Império Zenith tentaram mandar seus filhos para a escola de Chembord, e eles viram isso como uma grande honra. Gradualmente, as escolas de Chembord se tornaram a principal incubadora de talentos do Império.
No final, os nobres e comerciantes de outros impérios ouviram falar disso e enviaram seus filhos para estudar em Chambord, a milhares de quilômetros de distância. Chambord nunca foi gentil com pessoas ricas, as mensalidades das escolas de Chambord eram excepcionalmente altas. No entanto, a atitude de Chambord em relação às pessoas pobres era completamente diferente. Desde que demonstrassem um forte desejo de aprender, eles poderiam estudar lá de graça. Bolsa de Estudos do Rei, Bolsa de Estudos Best, Bolsa de Estudos Brook, Bolsa de Estudos Drogba, Bolsa de Cultivo, Bolsa de Estudos Mágicos, Bolsa para Criadores de Poções, Bolsa do Alfaiate Jane, Bolsa de Estudos Militar, Bolsa de Estudo para Talentos Excelentes da Mercante Soras. As pessoas famosas de Chambord e os grupos de comerciantes patrocinaram todos os tipos de bolsas de estudo. Contanto que alguém seja talentoso, independentemente de seus antecedentes familiares, eles podem receber muitos prêmios e ficar ricos assim. De todas as bolsas de estudos, a Bolsa de Estudos do Rei era a honra suprema que muitos alunos desejavam. Esta bolsa foi pessoalmente patrocinada pelo rei de Chambord, Santo Marcial Imperial de Zenith e Imperador Humano do Norte. Havia apenas uma vaga por semestre por escola. Além de obter muitos recursos físicos e riqueza, os destinatários poderiam conhecer Sua Majestade e receber conselhos personalizados. O efeito que o sistema de educação aberta de Chambord teve na região foi incomensurável. Era por isso que Fei era astuto. Em muitos casos, o poder aterrador da educação não estava apenas no desenvolvimento de talentos e no suprimento de sangue fresco para a nação, também era a arte sutil de lavagem cerebral. Há cerca de um ano, um curso chamado Pensamento Político foi incorporado ao currículo de todas as escolas de Chambord. Esse curso de teoria parecia inútil, mas promoveu alguns pontos de vista e perspectivas estranhas. Ouviu-se que o rei havia escrito todo o material do curso. Como resultado, os jovens nobres e jovens talentosos foram sutilmente submetidos à lavagem cerebral por seu ídolo, o rei de Chambord. Essas pessoas de vários reinos afiliados, impérios próximos e grupos de comerciantes admiravam heróis, e eram jovens e aceitavam novos pontos de vista e ideias com muito mais facilidade. O rei os influenciou com sucesso enquanto eles ainda eram maleáveis. Depois que terminassem seus estudos em Chambord e retornassem às suas forças de origem, subconscientemente usariam o que Fei lhes ensinou e tratariam esses princípios como se fossem seus, tornando-se aliados naturais de Chambord. No momento, Chambord era como uma fonte de radiação, emitindo energia para os arredores e mudando silenciosamente muitas pessoas na região. Ele estava criando um círculo cultural único na região norte de Azeroth. Talvez algumas pessoas ficassem descontentes e resistissem mais tarde, mas seria tarde demais. Tudo isso foi fruto do meticuloso plano de Fei de 2 anos atrás. Cerca de 6 dias depois que o rei voltou a Chambord, ele a observou em segredo e concluiu isso. Sem dúvida, o rei estava muito animado. Parecia como se um jardineiro inexperiente copiou a fórmula de sucesso de outra pessoa e alcançou resultados perfeitos e inesperados, criando um jardim que foi além do excepcional. Fei estava de volta a Chambord há quase uma semana. Ele não correu para a capital de Anji para perguntar a Cara e Caim sobre o progresso na decodificação dos mistérios dentro do espaço selado. Ele sabia que seria um projeto longo. Embora os dois cientistas loucos fossem perspicazes e inteligentes,
o espaço selado era a obra-prima de um mestre do nível do rei dos deuses da era mítica, e estava muito além do conhecimento atual das pessoas. Portanto, este projeto tinha que ser levado lentamente. Nos últimos 7 dias, Fei esteve ensinando os estudantes universitários e soldados de Chambord na caverna subterrânea que era conhecida como a Cidade dos Heróis. Devido ao incidente com o Império Ange, a classe que Fei ensinava estava muito atrasada, então ele tinha que compensar a diferença quando tivesse tempo. No momento, muitos departamentos militares e campos de treinamento ainda estavam na cidade como um labirinto na caverna subterrânea ao lado da escola. No entanto, os departamentos mais confidenciais e secretos já foram transferidos para o Castelo do Céu, muito mais seguros, e a Cidade dos Heróis gradualmente ganhou importância e se tornou um centro confidencial de nível inferior. Além de ensinar, Fei passou muito tempo estudando a sabedoria do Rei Demônio e a espada do Rei Demônio. Claro, o rei nunca parou de entrar no Diablo World para matar monstros e subir de nível e treinar sua energia espiritual. Um dia, Fei finalmente conseguiu algo, e ele riu histericamente. Então, ele ordenou que um guarda convocasse o ocupado líder militar Brook. Hail the King, capítulo 963. Obrigado por seu serviço. Isto é, dentro do palácio do Rei Divino na Cidade do Céu, Brook ficou um pouco surpreso ao ver o extrato de poção mística cristalizada do tamanho de um ovo de pombo. Chamas fracas de energia vermelha queimavam ao seu redor, e Brook podia sentir a vasta quantidade de energia contida nele. Este homem parecia ter percebido algo. Ha. É um bom item, especialmente preparado para você. Fei mudou para seu personagem paladino e abriu o reino da grande profecia, envolvendo Brook por dentro. Então, ele disse: tome isso, você entenderá seu efeito em breve. Como uma máquina precisa e bem lubrificada, Chambord trabalhava dia e noite. Brook tinha 100% de confiança no rei, então pegou o extrato da poção cristalizada, levantou a cabeça e engoliu esse cristal não tão saboroso. O cristal vermelho do tamanho de um ovo de pombo derreteu instantaneamente quando entrou na boca de Brook, e foi ainda mais mágico do que ele imaginara. Uma faixa de corrente quente entrou em seu corpo pela garganta, e ela se transformou em um rio rápido, fluindo para seus órgãos internos, membros e todas as células. Gradualmente, essa corrente quente se aqueceu. Então, faixas de luz vermelha brilhante começaram a aparecer através dos músculos e da pele de Brook. Rapidamente, uma expressão dolorosa apareceu no rosto de Brook e esse calor se tornou uma sensação ardente, queimando cada centímetro de sua pele como se estivesse pegando fogo. Relaxe e circule sua energia guerreira de acordo com seus canais atuais de energia guerreira. Não resista. Fei também ficou sério. Pode ser um pouco doloroso, mas você precisa persistir. Foi muito mais que doloroso. Embora Brook não estivesse na linha de frente e não estivesse se ferido por um tempo, ele era um homem durão que tinha uma força de vontade forte. Além disso, ele tomara a poção Halak desde muito tempo atrás, e sua mente era tão dura quanto o aço enquanto seu corpo era resistente. Apesar de tudo, seu rosto estava quase distorcido sob fortes dores. Gotas gigantes de suor do tamanho de um feijão rolaram por sua pele exposta no ar,
e ele cerrou os dentes com força enquanto uma série de rugidos profundos soava em sua garganta como se ele fosse um animal ferido. Fei instantaneamente fortaleceu o reino de seu personagem paladino. O poder do reino da grande profecia começou a entrar em vigor, e o grosso poder sagrado dourado, como um líquido, invadiu o corpo de Brook continuamente, ajudando-o a suprimir essa faixa de energia dentro de seu corpo e mal-o mantendo unido. Com a ajuda do reino de Fei, a energia aterrorizante contida no extrato da poção cristalizada não explodiu o corpo de Brook, e o último experimentou menos dor. O poder sagrado do paladino se destacava na cura, e o personagem paladino de Fei já era um semideus. Mesmo que esse fosse o caso, ele ainda não conseguia suprimir totalmente a energia do extrato da poção no corpo de Brook. Isso mostrava o quão aterrorizante esse extrato de poção cristalizada vermelha era. A energia contida neste extrato de poção cristalizada era digna do investimento de Fei. Para criar este item, Fei gastou muito tempo e energia estudando a espada do Rei Demônio e a sabedoria do Rei Demônio, e quase usou todas as ervas divinas que coletou da região central do Palácio Mítico na última viagem. Com todo esse investimento, Fei criou este extrato de poção cristalizada com um pouco de sorte. Brook finalmente não conseguiu ficar parado e rugiu de dor. Assim que ele abriu a boca, uma faixa de energia vermelha ardente saiu correndo e fez barulhos crepitantes, fazendo parecer que Brook estava cuspindo fogo. No final, todo o seu corpo foi tragado pela luz vermelha penetrante. Vagamente, Fei viu que a pele de Brook se rachava como um leito de rio seco e estava cheia de finas linhas vermelhas que pareciam teias de aranha. Parecia que este homem iria se quebrar a qualquer momento. Fei não se atreveu a subestimar o poder do extrato de poção cristalizada e desencadeou completamente o reino do paladino, suprimindo a energia no corpo de Brook e equilibrando o conflito entre a energia guerreira de Brook e essa faixa de energia. Esse processo durou uma tarde inteira. 5 horas depois, a luz vermelha que envolvia Brook finalmente desapareceu, e a energia térmica da região foi sugada de volta ao corpo pela sua boca como uma baleia gigante inalando água no oceano. Depois de um rápido vislumbre, parecia que ele apenas se arrastou para fora de uma poça de lama e uma montanha de poeira de carvão. Uma casca preta grossa se formou ao redor dele, fazendo-o aparecer uma boneca de porcelana preta. Crack! Quando o barulho de estalos e rachaduras soou, uma rachadura fina apareceu de repente na concha negra fora do corpo de Brook. Como a primeira peça de uma série de dominós, uma série de barulhos estalados soou após o primeiro barulho, e a concha preta quebrou e caiu como uma casca de ovo quebrada, revelando Brook por baixo. No final, toda a concha negra caiu e se amontou ao redor de Brook, e uma poderosa energia vital gradualmente irradiou do corpo de Brook. É um sucesso. O rosto levemente nervoso de Fei finalmente mostrou um sorriso de alívio. Nesse momento, Brook estava ciente sobre o que havia acontecido, pois havia sentido as mudanças inacreditáveis que ocorreram em seu corpo. Ele ficou animado e imediatamente se ajoelhou no chão após um momento congelado. Obrigado por seu presente, Sua Majestade. Depois de digerir o extrato da poção cristalizada, Brook detectou que a energia da vida em seu corpo aumentou mais de 10 vezes, e sua resistência estava em outro nível. A energia guerreira que circulava em seu corpo se transformou na forma líquida a partir da forma gasosa, movendo-se como um rio rápido. Além disso, ele sentiu como se seu corpo estivesse cheio de poder, e ele poderia quebrar o chão com uma pancada e rasgar o céu estendendo as mãos.
Sua força disparou de 6 estrelas para meia-lua de nível inferior, era inimaginável. Fei riu alto. Por favor, levante-se. Nos últimos 2 anos, você serviu este reino diligentemente. Você gastou muito tempo e energia na administração das forças armadas e teve que negligenciar sua força de cultivo. Sua força e talento estavam acima da de Percy e Drogba, mas eles se tornaram donos de 2 montanhas dos 12 Cavaleiros de Ouro atrás de Chambord. O crescimento de sua força havia estagnado. Mesmo que você não fique ressentido e nunca reclame, não posso deixar que meu assistente mais confiável seja prejudicado. Passei mais de 1 mês para criar este extrato de poção com muitos materiais raros, e foi feito especialmente para você. Eu fiz muitas experiências antes de dar a você. Apesar do efeito agressivo, não esgotará todo o seu potencial. Agora que sua força disparou, você ainda pode caminhar mais no caminho do cultivo. Este é o pagamento que Chambord lhe deve pelos seus 2 anos de sacrifício diligente e altruísta pelo reino. Enquanto Fei disse isso, ele ajudou Brook a se levantar e bateu levemente no ombro do último. Obrigado por seu serviço, acrescentou o rei. Brook ficou muito emocionado. Este homem durão, que nunca mudou de expressão quando enfrentou lâminas afiadas, ficou emocionado e lágrimas encheram seus olhos. Brook sabia que as muitas experiências mencionadas pelo rei significavam que Fei usou esse extrato de poção em si mesmo. De fato, antes que o rei desse poções ou técnicas de cultivo a seus subordinados, ele sempre as testava muitas vezes e se certificava de que eram seguros. Isso era quase um segredo público no círculo superior de Chambord, e era uma das razões pelas quais muitas pessoas estavam dispostas a morrer pelo rei. Hail the King, capítulo 964. O 10º Cavaleiro de Ouro. Muitas coisas que pareciam insignificantes e triviais demonstraram completamente o carisma desse jovem rei. Fora de Chambord, muitas pessoas acreditavam que a fonte da reputação e controle inigualáveis do rei de Chambord dentro de seu reino vinha de sua força incrivelmente poderosa. Eles estavam todos errados. O carisma indescritível de Fei foi a razão pela qual tantos gênios e mestres estavam dispostos a seguir o rei e servi-lo até a morte. Desde que sua força atingiu o requisito que eu estabeleci antes, posso coroar você e torná-lo um cavaleiro de ouro. Fei olhou para Brook e disse-lhe com um sorriso. Então, o rei ativou uma das 3 habilidades milagrosas dar. A voz de Fei de repente se tornou sagrada e majestosa, soando como um sino gigante que ecoava por conta própria. Como rei de Chambord, agora coroo você e faço de você o cavaleiro de ouro de Libra, e você representará retidão e justiça, tornando-se a figura que outros cavaleiros de ouro devem admirar. Como uma balança, você pesará as ações de todos os funcionários de Chambord e determinará suas promoções e rebaixamentos. Agora, Brook finalmente entendeu as boas intenções do rei. Os 12 lugares para os Cavaleiros de Ouro já foram anunciados há muito tempo, e muitos guerreiros de Chambord trabalharam em direção a eles e queriam se tornar um. Vendo seus colegas se tornando Cavaleiros de Ouro, Brook sentiu um pouco de inveja, apesar de não demonstrar isso. No entanto, por um longo tempo, ele teve que gastar a maior parte de sua energia gerenciando o reino e cuidando das coisas para Chambord. Ao contrário de pessoas como Percy e Drogba, que podiam se concentrar o tempo todo no cultivo, o tempo disponível para o cultivo de Brook foi bastante reduzido. Como resultado, ele não conseguiu alcançar a classe Lua depois de vários anos.
Para a surpresa de Brook, o rei viu tudo isso e concedeu seu desejo hoje. No momento seguinte, um baú dourado gravado com o símbolo da constelação de Libra desceu do céu e aterrissou diante de Brook. Nesse momento, Brook sentiu uma conexão de sangue no peito. Em seguida, o céu do lado de fora do palácio escureceu subitamente e ficou escuro. Então, muitas estrelas brilharam no céu noturno, formando uma grande imagem da constelação de Libra. Cada estrela da constelação lançou um raio de luz estelar e todas se fundiram no corpo de Brook. O lugar de Cavaleiro de Ouro de Libra foi finalmente reivindicado, e uma das montanhas dos Cavaleiros de Ouro ganhou um dono. Como se respondesse a isso, a montanha de ouro de Libra, atrás de Chambord, repentinamente disparou dezenas de milhares de faixas de luz, parecendo que estava acolhendo seu mestre. Após o fenômeno rápido, o céu voltou ao normal. O sol reapareceu no céu e tudo voltou a brilhar. Depois que Brook saiu, Fei finalmente deu um suspiro de alívio. Ajudar Brook a alcançar a classe Lua também alcançou um dos objetivos de Fei. Dos 12 Cavaleiros de Ouro, 10 deles já estavam no lugar. Havia Drogba de Touro, Percy de Capricórnio, Lampard de Leão, Disler de Áries, Inzaghi de Gêmeos, Torres de Sagitário, Sek de Escorpião, Brook de Libra, Robin de Aquário e Akinfev de Peixes. Entre eles, Lampard, que parecia ter um código de trapaça próprio, já havia atingido a classe Sol de nível inferior, e os outros estavam todos no auge da meia-lua. Essas 10 pessoas representavam a força de combate de nível superior de Chambord, excluindo Fei, Helena, Reis Albenk e o povo do Santuário do Traje Negro. Nota dos gringos: o autor disse nesse capítulo que Disler agora é o Cavaleiro de Ouro de Virgem. Eu mudei de volta para Áries para que fique alinhado com os capítulos anteriores. Agora, apenas a constelação de Câncer e a constelação de Virgem não foram designadas, mas Fei já havia encontrado candidatos adequados. Quando essas duas pessoas chegassem à classe Lua, seriam coroadas. Até então, todos os 12 Cavaleiros de Ouro estariam completos, e isso iria satisfazer a maior piada escondida de Fei desde que ele veio a este mundo. Depois de ajudar Brook, Fei só tinha que se preocupar com o ministro Best. Infelizmente, o sogro de Fei não era apaixonado pelo cultivo e pelo lugar de Cavaleiro de Ouro. Além disso, Fei não queria que seu sogro se tornasse alguém que lutaria na linha de frente, então ele não usou o mesmo truque. De acordo com o plano, Fei tentaria agora descobrir maneiras de ajudar seu sogro a prolongar sua vida útil e a manter sua boa saúde. Este velho nobre clássico estava mais interessado nessas duas coisas. Nos 10 dias seguintes, Fei ficou na cidade de Chambord. Durante esse período, desde que a última operação militar, a expedição ao Império Ange, teve êxito, a família real de Zenith enviou dezenas de enviados a Chambord e recompensou Fei com muito dinheiro e muitos títulos, mostrando a grande confiança da família real neste santo marcial imperial. Agora, o status e a fama de Fei dentro do Império Zenith estavam acima de todos os demais, exceto o Imperador Yasin. No entanto, Fei não se importava com esses títulos intangíveis. Apesar de tudo isso, as maiores árvores da floresta ainda serão sopradas com mais força pelo vento. Esse ditado era verdadeiro em todo o mundo. Ouviu-se que muitas pessoas atacaram o personagem de Fei em São Petersburgo. Eles afirmaram que a força do reino de Chambord estava crescendo muito rápido e ultrapassava em muito o limite que o Zenith impunha aos reinos afiliados.
Outros disseram que o título autoproclamado de Fei de Imperador Humano do Norte mostrava sua ambição e desejo de traição. Essas pessoas pediram à família real para restringir o poder de Chambord e ficar em guarda. Por um momento, o pedido de Fei para deixar o título como o rei de Chambord e trabalhar apenas como o santo marcial imperial apareceu novamente, e agora muitos nobres o apoiavam. Fei apenas riu quando ouviu esses ataques. Porque os dragões ouvem e se importam com os insultos das formigas. É claro que, se algumas pessoas estavam determinadas a atender a essa solicitação começassem a causar problemas reais e ultrapassar os limites, Fei não se importava em executar outra operação sangrenta de limpeza. No momento, Fei já era um semideus através de 2 de seus 7 personagens, e ninguém no Zenith poderia suprimi-lo. Embora ele não tivesse a intenção de se rebelar, ele não permitiria que os palhaços o insultassem com acusações exageradas. Ao mesmo tempo, as informações vieram da direção da capital de Anji. Caim e Akara não encontraram nenhum perigo no espaço fechado, mas o progresso de suas pesquisas não foi tão rápido. As correntes de sangue divinas não eram mais um problema, e os dois tinham alguns pensamentos preliminares sobre como fortalecer os Cellos. Além disso, eles decodificaram a maioria das leis do tempo dentro dos gigantescos ovos de pedra. No entanto, eles não conseguiram reverter as leis do tempo e criar um mundo pequeno com uma razão inversa em que o tempo passasse mais devagar no mundo pequeno em comparação com o mundo real. Fei não insistiu ou pediu urgência a esses 2 cientistas loucos. Ele tinha certeza de que a obsessão louca que esses 2 velhos monstros tinham por problemas difíceis era suficiente para fazê-los nem dormir nem comer. O bom foi que esses 2 velhos monstros do Diablo World pareciam ter resistência ilimitada e não sabiam nada sobre fadiga. Caso contrário, Fei os teria prendido todos os dias e os forçado a descansar. Dessa vez, Caim e Akara pareciam ser mais compreensivos. Talvez eles tenham adivinhado que Fei estava se sentindo ansioso por dentro. Eles enviaram cerca de 1 dúzia de seus aprendizes mais confiáveis para iniciar o processo preliminar do projeto de criação das armaduras de ouro místico no arsenal de Chambord. Embora esses aprendizes não pudessem concluir esse projeto insano, eles poderiam gravar as runas no interior da armadura, economizando muito tempo e encurtando o processo de fabricação. Como uma máquina precisa e bem lubrificada, Chambord trabalhava dia e noite. Fei estava fazendo o mesmo. Hail the King, capítulo 965. As notícias que chocaram o continente. O caos que estava acontecendo no continente fez o rei sentir uma sensação ainda mais forte de perigo. No períodos seguintes, Fei concentrou a maior parte de seu tempo no aumento da força de Chambord e de si mesmo. Obviamente, Fei também concordou com todos os pedidos da família real de Zenith que não eram demais e enviou magos e fereros de Chambord para ajudar a família real a criar armas mágicas e máquinas de guerra. O último lugar ancestral do clã anão sob a Cidade do Céu também foi usado. Fei transformou-o em um enorme campo de prática de batalha. O rei organizou o último lugar ancestral e moveu todos os cadáveres e armas quebradas. Então, todas as runas divinas nas paredes e no teto foram restauradas, e esse espaço gigante foi dividido em 10 campos independentes. Cada campo continha demônios e monstros que Fei convocou do Diablo World usando pontos de experiência, e eles variaram de nível de estrela a classe lua, oferecendo variedades e dificuldades diferentes para os desafiantes. Todos os dias, muitos soldados de Chambord eram teletransportados para este lugar.
Sob a vigilância de mestres que poderiam garantir sua segurança, os soldados lutaram com os demônios e monstros, obtendo experiência no combate a oponentes não humanos. Fei tinha a sensação de que, nesse mundo caótico, esse tipo de experiência de combate ajudaria Shambord um dia. Exceto por isso, Fei ainda passava muito tempo no espaço dentro da montanha divina central abaixo do palácio do Rei Divino, e ele usou o altar mítico para purificar toda a energia das Wordstones restantes que ele possuía. Depois que vários de seus personagens passaram pelo modo inferno no Diablo World, Fei conseguiu várias Wordstones do modo normal, modo pesadelo e modo inferno. Ao purificar essas fontes de energia que foram manchadas pelo poder do inferno, a cidade do céu obteve 1 tonelada de energia. 6 plantas douradas de lótus estavam totalmente florescendo no lago quadrado dentro do palácio do Rei Divino. As terríveis funções desta antiga fortaleza foram se recuperando gradualmente. Durante o processo de purificação das Wordstones, o misterioso pilar de pedra no corpo de Fei, que era o cetro da criação, também absorveu 1 tonelada de energia pura das Wordstones. No entanto, convocá-lo ainda consumia muita energia. Com o nível de energia espiritual de Fei, ele mal podia convocá-lo uma vez por dia. Este misterioso pilar de pedra recebeu o nome de Cetro da Criação, que era um título impressionante. Ele deve ter um histórico chocante, e Fei não podia esperar pelo dia em que pudesse controlar totalmente esse tesouro místico. O tempo passou lentamente nos negócios, mas foi rápido para as pessoas envolvidas. Finalmente, um mês depois, Fei empurrou seu personagem feiticeiro para o nível 100 do modo inferno, e ele mudou seu foco para seu personagem amazona. Esta era a última classe do Diablo World que ainda não havia atingido o nível 100 do modo inferno. Agora, Fei estava chegando cada vez mais perto do ponto em que todos os seus 7 personagens passariam pelo Diablo World, e ele esperava que houvesse uma grande recompensa surpresa. Além disso, a energia espiritual de Fei havia atingido o nível 2500, e ele agora podia permanecer no Diablo World por 20 horas por dia. Como resultado, sua velocidade de subir de nível ficou ainda mais rápida. Em pouco tempo, Fei tinha certeza de que poderia aumentar ainda mais sua energia espiritual e alcançar a permissão máxima de 24 horas por dia. Se isso acontecesse, pessoas do acampamento dos trapaceiros, como Helena, Akara e Caim, também poderiam ficar no mundo real por 24 horas por dia. Eles poderiam fazer deste lugar sua segunda casa. O tempo passou. Em um piscar de olhos, um novo ano chegou. No primeiro dia do ano novo, um raio de luz azul disparou do céu depois que Fei saiu do Diablo World. Ele nem teve a chance de passar um tempo amoroso com suas esposas. Era um beija-flor que estava aqui para fornecer informações importantes. Na capital de Anji, os 2 cientistas loucos finalmente decodificaram as leis do tempo dentro dos misteriosos ovos de pedra gigantes depois de trabalhar horas extras por um longo tempo. Mais importante, eles finalmente encontraram uma maneira de fortalecer as correntes de sangue divinas e aumentar os céus dos demônios. Fei estava emocionado. Esses gigantes ovos de pedra selados que estavam prestes a quebrar eram como pedras enormes que pesavam na mente de Fei. Sem dúvida, se mais demônios do inferno escapassem dos céus, os vários impérios na região norte seriam afetados primeiro. O Império Zenith e o Reino Shambord não estavam muito longe do Império Anji, então eles definitivamente seriam afetados quando isso acontecesse. Portanto, Fei tinha que pensar em uma maneira de fortalecer os céus.
Mesmo que ele não pudesse exterminar todos esses demônios do inferno, ele poderia adiar quando eles poderiam sair dos ovos de pedra, ganhando um tempo precioso para Shambord ficar mais forte e mais poderoso. Depois de ler esta mensagem, Fei correu imediatamente para o Império Anji. Nesse momento, uma série de luzes vermelhas veio do céu. Num piscar de olhos, mais de 10 beija-flores arrastaram longas caudas de luz vermelha e voaram em direção a Fei como meteoros. A expressão de Fei mudou drasticamente. Beija-flores vermelhos representavam os assuntos mais urgentes. Geralmente, era raro ver o escritório de cartas usar beija-flores vermelhos para fornecer informações. No entanto, mais de 10 beija-flores vermelhos foram usados hoje. Isso significava que eventos super importantes que diziam respeito ao reino de Shambord, ou a todo o continente, haviam ocorrido. Do número de beija-flores vermelhos, houve mais de um desses incidentes. Flatar. Flatar. Todos os beija-flores pousaram nos ombros e braços de Fei, enquanto eles gorjeavam e esfregavam intimamente a cabeça em Fei. Fei rapidamente tirou os anéis de armazenamento do pescoço deles e pegou as cartas neles. Depois de abri-los e lê-los, sua expressão mudou de cor quando uma luz brilhou em seus olhos. Ele ficou lá em silêncio e ficou muito chocado. Quando era o 1000º ano na Era Humana no continente de Azeroth, ocorreu um fenômeno, e a Guerra de Frankfurt aconteceu na região sul de Azeroth. Mais tarde na história, os historiadores a chamaram de Guerra de Frankfurt, o início do caos. Embora a escala desta guerra não fosse tão grande, era significativa o suficiente para ser claramente registrada na história do continente. Esta foi a primeira guerra que os humanos, que tiveram a posição dominante no continente por 1000 anos, lutaram com outra raça. Era o começo do Ano Novo, o Império de Frankfurt de nível 3 na região sul de Azeroth estava realizando uma celebração em todo o país. De repente, foi invadida por uma força poderosa, e esse império foi arrasado em uma noite. Dezenas de milhões de pessoas foram mortas ou escravizadas, e a família real de Frankfurt não sobreviveu. Centenas de mestres reais caíram e até o guardião de Frankfurt, Lorde da classe Sol, Chabun Kun, foi morto. Posteriormente, os impérios adjacentes fizeram sua investigação, e todas as evidências apontaram para o clã Goblin, do Edis, que desapareceu por mais de 1000 anos. O clã Goblin foi a força misteriosa que destruiu o Império de Frankfurt. Todos os humanos tiveram dificuldade em entender por que essa raça, que foi provada estar extinta e não deixou vestígios em mais de 1000 anos, apareceu repentinamente no continente de Azeroth sem aviso prévio e teve forças para acabar com um império de nível 3 instantaneamente. Além disso, depois de vasculhar todos os detritos, parecia que o clã Goblin tinha uma grande compreensão da sociedade humana e da dinâmica de poder. Este foi um ataque premeditado e bem executado. Eles eliminaram instantaneamente um império de nível 3, e todos os movimentos foram planejados e coordenados perfeitamente, não dando ao povo de Frankfurt a chance de reagir, nem aos impérios ao redor de Frankfurt a chance de ajudar. De onde vieram os goblins? Quantos goblins havia? Depois de milhares de anos, essa raça que desapareceu por muito tempo ainda tinha o poder que costumava dominar sobre uma região. Que tipo de atitude eles tiveram em relação aos humanos? Inimigos? Ou havia espaço para negociação? Por que eles escolheram o Império de Frankfurt como alvo? Goblins queriam dominar todo o continente.
Todas essas perguntas e mistérios entraram na sociedade humana como um punhado de sal sendo jogado em uma panela de óleo fervente. Instantaneamente, o continente Azeroth, cheio de guerras, caiu em um estado de caos incontrolável. Hail the King, capítulo 966. O clã Goblin Louco. Que tipo de raça eram os Goblins? Nos últimos 1000 anos, os seres humanos no continente mantiveram crenças diferentes. Algumas pessoas eram teimosas e presas no nome, dizendo que os goblins eram sujos, estúpidos, fracos, mas maus. Eles acreditavam que essas criaturas minúsculas e frágeis que tinham pele verde eram egoístas, astutas e cruéis. Eles achavam que essas criaturas viviam em cavernas ou no subsolo como grandes grupos, e que não usavam roupas, comiam carne crua e bebiam sangue como selvagens. No entanto, outros seguiram outra rota. Lendo documentos antigos e poesias, eles tinham diferentes percepções de como eram os goblins. Essas pessoas acreditavam que os goblins eram inteligentes e nasceram inventors, alquimistas ou comerciantes. Embora não fossem fortes individualmente, tinham uma civilização mágica incomparável. Os lendários canhões mágicos Goblin e Goblin Zeppelins eram suas criações exclusivas. As pessoas que mantinham essas duas crenças diferentes discutiram por séculos, mas a volta desse clã pôs um final perfeito para essa discussão. Aconteceu que o segundo grupo de pessoas estava correto. Os goblins demonstraram imensa força na Guerra de Frankfurt. Eles tinham uma civilização mágica sem paralelo, e havia cenas aterradoras em que dezenas de milhares de canhões mágicos lançavam raios de energia e muitos zeppelins bloqueavam o sol e o céu. Além disso, os goblins cavaleiros de lobos formavam legiões, e eram reis naturais quando lutavam nas florestas e nas montanhas. Essas pequenas criaturas combinavam perfeitamente com lobos e dominavam no campo de batalha. Ao usar essas terríveis armas de guerra, os goblins que apareceram repentinamente no continente de Azeroth exibiram um poder aterrorizante e instantaneamente destruíram um império humano. No começo, muitos mestres humanos e grupos de mercenários ainda sonhavam em enriquecer com esses goblins. Eles se aventuraram no território do antigo Império de Frankfurt, esperando capturar alguns goblins e apreender alguns zeppelins e canhões mágicos. Na Era do Caos, as armas de guerra que podiam permitir que soldados comuns matassem guerreiros e magos de nível estelar eram atraentes. Um canhão mágico ou um zeppelin delicadamente criado pelos goblins poderiam ser vendidos por muito dinheiro. Os humanos trataram essa raça que de repente apareceu como uma carteira macia, e todos queriam espremer suco doce deles. No entanto, a cruel realidade martelou os humanos excitados na cabeça. Mais de uma dúzia de lords da classe Sol foram mortos dentro dos territórios reivindicados pelos goblins. 4 dos 20 principais grupos mercenários da região sul foram exterminados, e o Império Herta e o Império Borussia que estavam ao lado do Império de Frankfurt foram conquistados. Então, os seres humanos abandonaram sua arrogância que haviam desenvolvido após dominar o continente por 1000 anos e começaram a ver essa raça sob uma luz séria. A partir das informações mais recentes, mostrou que, com a estimativa mais conservadora, havia pelo menos 1 milhão de goblins. Este foi um número incrível. De 0 a 1 milhão. Isso chocou muitas pessoas. Se houvesse pelo menos 1 milhão de goblins, eles não poderiam se esconder em nenhum lugar do continente sem serem descobertos por humanos em mais de 1000 anos. Em outras palavras, muitas pessoas acreditavam que poderia haver outros mundos e reinos fora do continente de Azeroth. Caso contrário,
como todos esses goblins poderiam viver no continente de Azeroth sem serem notados por tanto tempo? Além disso, informações adicionais da linha de frente mostraram que 1 milhão de goblins eram apenas os soldados das legiões de arautos. O número de goblins que os humanos descobriam dispararam a cada dia. Em menos de um mês os canhões e armas dos goblins e os goblins cavaleiros de lobos conquistaram 5 impérios humanos e mataram e escravizaram muitos humanos como gafanhotos sangrentos, destruindo civilizações humanas. Sem dúvida, a crueldade dos goblins aumentou a guarda e o ódio dos humanos em relação a eles. Os impérios humanos que estavam em guerra na região sul rapidamente pararam, e o Império Bayern de nível 9 prontamente chegou a um acordo com impérios em ascensão, como Ormond e Leverkusen. Então, eles começaram a planejar sua vingança contra os goblins. Ao mesmo tempo, algumas forças humanas na região leste e oeste também se uniram à aliança anti-goblin. Embora a Igreja Regional da Santa Igreja do Sul não tenha declarado guerra contra os goblins, eles enviaram muitos sacerdotes e cavaleiros sagrados para se unirem à aliança. Além disso, as 3 legiões dos Cavaleiros Sagrados da Igreja Regional do Sul, Lança do Julgamento, Honra e Redenção, estavam fazendo muitos movimentos, e parecia que eles estavam se preparando para a guerra. A loucura e agressividade dos goblins enfureceram os humanos orgulhosos. Uma grande guerra era iminente. O surgimento de outras raças tornou a situação no continente de Azeroth ainda mais turva e caótica. Fei estava planejando ir para a região sul e conferir essa raça lendária que desapareceu por milhares de anos. No entanto, depois de considerar que a região sul estava muito distante, e ele ainda tinha muitas coisas para cuidar, Fei teve que suprimir seu desejo que era semelhante a um caipira que queria ver pandas no zoológico. Então, ele correu para a capital de Anji imediatamente e entrou no misterioso espaço selado, preparando-se para fortalecer os Cellos nos gigantescos ovos de pedra. Tão simples. Depois de ouvir o método de fortalecer os Cellos de Caim, o rei ficou muito surpreso e não sabia o que dizer. Sim, isso é simples, disse Caim, impaciente, o sangue divino pode automaticamente selar demônios. Portanto, com suprimento de energia suficiente, os Cellos desses ovos de pedra aumentaram em força, nada mais precisa ser mudado. Obviamente, o único requisito é que a energia injetada seja aceita pelo sangue divino. Em certo sentido, apenas energia brilhante com poder divino pode fortalecer os Cellos. O sangue divino rejeitará todas as outras formas de energia. O sangue divino rejeitará todas as outras formas de energia. Como é tão simples, como é que vocês passaram tanto tempo nisso? Fei perguntou casualmente. No entanto, Caim deu um pulo como um gato que teve o rabo pisado e rugiu com raiva. O que você sabe? Você é apenas um profissional de meio competente. Isso é sangue divino. Você acha que é fácil pesquisar o poder dos deuses como mortais? Você não sabia que essa resposta simples é sustentada por teorias complicadas e teve que ser testada várias vezes. Depois de dizer isso, Caim saiu com raiva e continuou a pesquisar as leis do tempo dentro dos gigantescos ovos de pedra quebrados. Fei foi xingado sem motivo e ficou confuso. Nesse momento, Drogba se aproximou dele e sussurrou. O professor Caim parecia estar discutindo com a professora Akara sobre as teorias relativas à alteração das leis do tempo dentro dos gigantes ovos selados. Afinal, eles tinham visões completamente opostas. No entanto, no final,
parecia que o professor Caim estava errado depois que eles fizeram algumas experiências. Portanto, o humor dele não está muito bom atualmente. O rei riu instantaneamente em voz alta. Agora que ele entendeu a situação, ele podia imaginar a cena em que a cara zombava sem piedade e abusava verbalmente do pobre Caim. Haha! Não admira. Depois de ser ridicularizada por Acara, a menopausa de Caim provavelmente chegou mais cedo. Não é à toa que parece que Caim comeu TNT. Depois de deixar esse pequeno incidente de lado, Fei começou a fortalecer o poder dos Cellos nesses ovos gigantes. Hail the King, capítulo 967. Resolva-o através do combate. Primeiro, Fei lidaria com os 5 ovos selados gigantes que se partiriam em breve. Energia brilhante com poder divino era necessária para fortalecer os Cellos, e isso não era difícil para Fei. Seu personagem paladino já alcançou o reino semideus, e o poder sagrado era a energia mais brilhante do mundo. Portanto, todos os critérios foram atendidos. Punho dos Céus. Enquanto usava as habilidades do paladino, Fei abriu seu reino da grande profecia. Raios de luz dourada dispararam do céu e atingiram este ovo gigante e selado, com um diâmetro de cerca de 30 quilômetros. Ondas douradas começaram a aparecer na superfície do ovo gigante, e as runas douradas gravadas nas correntes de sangue divinas começaram a piscar e a brilhar, absorvendo toda a energia do punho dos céus. Como se um ninho de vespos fosse mexido, as correntes de sangue que estavam organizadas de repente começaram a se mover como se fossem cobras loucas. Enquanto luzes douradas e vermelho sangue brilhavam, correntes de sangue divino enrolavam firmemente em torno do ovo selado, parecendo que pitons gigantes estavam apertando mais seus inimigos. Ah! Droga! Quem é do lado de fora? Como se atreve a arruinar o meu plano? Eu sou o grande Joey Barton. De repente, uma onda de energia espiritual semelhante a um tsunami saiu correndo do ovo selado gigante, e parecia que uma fera antiga e cruel estava rugindo. Torres e Drogba, que estavam mais distantes, não estavam preparados para isso, e foram jogados a cerca de 100 metros. Esse rugido simples mostrou o quão poderoso esse demônio era. Afinal, esses 2 homens eram todos elites da classe Lua. Pare! Pare imediatamente. Caso contrário, amaldiçoarei você com o poder do inferno. Ah não! Fei não foi afetado pela ameaça desse poderoso surto de energia espiritual, e continuou a aplicar seu poder sagrado sem parar. Raios de luz dourada caíam do céu, parecendo muitos relâmpagos, e todos eles atingiram o ovo gigante selado, pois o poder contido no punho dos céus era muito alto. As fracas correntes de sangue divinas ao redor desse ovo gigante selado tornarão-se cristalinas e brilhantes à velocidade visível, e uma quantidade significativa de vitalidade pôde ser sentida a partir dele. À medida que essas correntes continuavam se apertando em torno desse ovo selado gigante, esse ovo com um diâmetro de 30 quilômetros diminuiu de tamanho em 1/3. Logo, os rugidos loucos capacitados pela energia espiritual não puderam penetrar no ovo selado gigante, então Fei e outros mal conseguiam ouvi-lo. O primeiro ovo selado gigante foi cuidado. O selo nele foi reforçado. Como se sentissem o destino de seu companheiro, os outros ovos selados gigantes começaram a tremer dentro do espaço selado. O rosto de Fei mudou de cor e ele não se atreveu a perder tempo. Depois de engolir algumas garrafas de poção de rejuvenescimento total e recuperar a resistência e a mana de seu personagem paladino,
ele procurou o próximo alvo a selar. Este processo foi repetido várias vezes. Quando Fei chegou ao quinto ovo selado gigante que estava prestes a quebrar, um dia inteiro havia se passado. Embora Fei fosse um semideus, ele sentiu um forte cansaço que vinha das profundezas de sua alma. As habilidades do Diablo World não tinham tempo de recarga. Fei poderia usá-las quantas vezes quisesse se tivesse mana suficiente. Essa foi a única razão pela qual Fei pôde fortalecer os Cellos em 4 ovos gigantes em um dia sem parar. Se houvesse um poderoso padre da Santa Igreja aqui, cujo poder era mais forte que o de Fei, essa pessoa não seria capaz de fortalecer os Cellos em tantos ovos gigantes em um dia. Mais adiante, Torres e Drogba encaravam o rei como se estivessem olhando para um monstro. No momento, todos eles eram mestres poderosos que podiam dominar as regiões. No entanto, à medida que se tornavam mais poderosos e obtinham uma compreensão mais profunda do caminho do cultivo, o rei se tornava cada vez mais aterrorizante aos olhos deles. Fei não tinha certeza se ele estava imaginando, quando chegou ao quinto ovo gigante selado que estava prestes a quebrar, essa coisa gigante à sua frente tremia levemente de medo, raiva e ódio. No momento seguinte, exatamente quando ele estava prestes a abrir seu reino e usar o punho dos céus, uma série de faixas dominantes de energia espiritual violenta saiu do quinto ovo gigante selado. Como se a água do outro lado de uma barragem se soltasse, a feroz energia espiritual corria em todas as direções. Nesse momento, uma série de ruídos de rachaduras pôde ser ouvido. Crec, 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 crec. Os ruídos e sons de rachaduras pareciam aterrorizantes neste espaço silencioso e selado. Como se martelos batessem em seus corações, Fei e outros ficaram extremamente nervosos. No momento, as rachaduras na superfície de pedra do quinto ovo gigante selado cresceram rapidamente e as correntes de sangue divinas estavam quebrando uma após a outra. As runas divinas de ouro nessas correntes escureceram à velocidade visível, e elas desapareceram rapidamente. Ris. 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 Faixas de névoa negra como tinta jorraram do ovo gigante selado através das fendas. Não? O selo está prestes a quebrar. O coração de Fei afundou em seu estômago, e ele se virou e disse a Torres e Drogba: saia daqui e proteja o professor Caim e Akara. Não deixe a névoa negra tocá-los. Assim que ele disse isso, o rei abriu seu reino da grande profecia e usou o punho dos céus. Muitos raios dourados dispararam do céu, atingindo o ovo gigante selado e criando um mar de energia elétrica. Ao mesmo tempo, Fei usou o poder das leis em seu reino. Deus disse que tudo o que foi quebrado se recuperará, todo o mal se dissipará e todas as trevas serão lavadas pela luz. Sob a iluminação da luz dourada do reino, as rachaduras no ovo gigante selado rapidamente começaram a desaparecer. Além disso, a luz dourada do reino destruiu toda a névoa negra que jorrava do ovo através das rachaduras. O poder do reino foi completamente exibido. Dentro do reino da grande profecia, as palavras de Fei eram as leis da natureza. Como a profecia mais precisa, o que quer que ele dissesse, seria realizada no próximo segundo. No entanto, com sua força semidivina, seu reino só podia cobrir uma área de 2.000 metros ao seu redor, envolvendo uma pequena porção desse ovo gigante que tinha um diâmetro de 40 quilômetros. Ele não conseguiu parar completamente esse ovo de quebrar. Nos lugares onde a luz dourada do reino não podia alcançava, as rachaduras aumentavam cada vez mais e a névoa negra saía do ovo.
Essa névoa negra era altamente corrosiva. Depois de envolver as correntes de sangue divinas, uma série de ruídos apavorantes e repugnantes soou, e essas correntes se quebraram a uma velocidade mais rápida. Não? O selo vai ser completamente quebrado. Fei ficou ansioso e ele abriu seu reino de ouro o mais largo que pôde. O vasto poder semideuses irradiava para fora como uma inundação, mas esse ovo gigante e lacrado era muito grande. Era impossível engoli-lo completamente. O demônio do inferno dentro deste ovo selado claramente sentiu o perigo que estava se aproximando, por isso usou uma técnica que consumia sua energia central, querendo sair desse ovo selado gigante antes que Fei pudesse fortalecer o selo. Agora, parecia que esse demônio estava perto de ter sucesso. As rachaduras no ovo gigante aumentaram e a névoa negra já cobria mais da metade do ovo. Muitas correntes sanguíneas divinas estavam quebrando ao mesmo tempo sob a poderosa corrosão. Não, é tarde demais. Fei foi decisivo e ele imediatamente parou de tentar reforçar o selo. Então, ele se afastou, bebeu uma garrafa de poção de rejuvenescimento total e ajustou seu estado ao auge. Em seguida, ele convocou o conjunto de itens Immortal Kings. Com o triturador de pedra Immortal Kings na mão, Fei esperou enquanto concentrava sua energia. Como ele não conseguia impedir que esse demônio aparecesse, ele iria resolver a situação através do combate. Hail the King, capítulo 968. Ele já é um homem que faz com que os demônios fujam. Em um piscar de olhos, uma série de ruídos de pedra quebrando soou, e a névoa negra sem fim se dispersou rapidamente no ar como se alguém jogasse gotas de tinta em uma tigela de água limpa. A espessa sensação maligna era sufocante. A rachadura no ovo selado gigante cresceu ainda mais. Já tinha 5.000 metros de comprimento e mais de 1.000 metros de largura. Mais e mais névoa negra jorrava do ovo através da fenda como lava saindo de um vulcão em erupção. Humano, você pagará por suas ações. Um rugido raivoso soou da fenda e 2 feixes de luz vermelha atravessaram a névoa negra, parecendo 2 espadas afiadas. Então, através da espessa névoa negra, Fei viu vagamente uma figura gigante com mais de 1.000 metros de altura rastejando para fora da fenda. Esses 2 raios de luz vermelha saíam de seus olhos. Segundo os registros históricos, os 72 demônios do inferno eram os mestres mais cruéis e perversos da era mítica, e guardavam hackers facilmente e não paravam a menos que se vingassem. Além disso, eles frequentemente devoravam as almas das pessoas como guloseimas. Entre os 72 demônios, os poucos mais poderosos alcançaram o reino dos deuses verdadeiros. Gostaria de saber qual é esse demônio. No entanto, a julgar pelo tamanho deste ovo selado gigante, esse demônio do inferno deve estar mais próximo do fundo dos 72 demônios em termos de força. Depois de ser selado por milhares de anos, quanto resta de sua força? No momento, Fei de repente não estava tão nervoso quanto antes, e ele continuamente pensava nas lendas sobre os demônios do inferno, tentando encontrar suas fraquezas para obter a vantagem na batalha que se aproximava. Esse demônio com mais de 1.000 metros de altura finalmente saiu do ovo selado gigante. Embora o espaço já estivesse cheio de névoa negra e maligna, os olhos de Fei ainda eram tão nítidos quanto um raio. Depois que ele concentrou sua energia em seus olhos, ele pôde ver claramente o ambiente. Esse demônio gigante tinha o corpo de um leopardo, mas a cabeça de um touro, 2 enormes chifres podiam ser vistos em sua testa.
Enquanto respirava pela boca sangrenta, nuvens de névoa negra altamente corrosiva jorraram. Ris. 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 Parecia que esse espaço selado estava sendo corroído por essa névoa negra e ia quebrar a qualquer momento. Os olhos deste demônio eram completamente vermelhos e eles não tinham íris ou pupilas. Portanto, seus olhos pareciam as aberturas de dois vulcões que estavam prestes a entrar em erupção. Era evidente que um poder aterrorizante estava oculto neste demônio. Talvez tenha sido devido ao longo tempo em que foi selado dentro do ovo gigante, esse demônio parecia magro e desnutrido. Seu corpo estava coberto por longos cabelos negros, e um pouco de musgo verde também podia ser visto em seu pelo. Algumas partes de sua pele já se transformavam em pedra, e pedaços de pedra caíam toda vez que se movia. Ha ha ha! Faz 1000 anos. 1000 anos. Finalmente recuperei minha liberdade. Sinto o cheiro de liberdade. Eu também cheiro o sangue dos humanos. Com certeza traz de volta memórias. Ha ha ha! Malditos humanos! Pobres almas! Comece a rezar. Esse demônio falou. Ele falava a língua usada em todo o continente durante a Era Mítica. No entanto, esse demônio não era muito fluente, parecia que não estava acostumado a falar depois de não dizer nada por 1000 anos. Fei prendeu a respiração e concentrou-se, entrando instantaneamente no modo de batalha. Com todos os pensamentos irrelevantes deixados para trás, ele ficou com fome de batalha. Para sua surpresa, esse demônio não atacou imediatamente como ele esperava. Como uma aranha gigante rastejando na superfície do ovo gigante selado, ela se movia em velocidades variáveis com a língua vermelha piscando. A névoa negra ficou mais e mais espessa ao redor, procurando envolvê-la completamente. Fei ligeiramente franziu a testa, algo parecia estranho. No momento seguinte, o rei avançou como um raio e iniciou a batalha. Fei jogou o triturador de pedra e Mortal Kings no ar e lançou a habilidade mais poderosa do bárbaro Whirlwind. Desde que o conjunto de itens do Immortal Kings foi concluído, todo o poder e efeitos de bônus foram demonstrados neste momento. Faixas de raios parecidos com os criados pelo punho dos céus dispararam do céu, e 4 tornados aparecerão e circundarão o demônio, atacando-o juntos. A névoa negra altamente corrosiva correu em direção a Fei, mas o reino anti-mago dos bárbaros a bloqueou. Não poderia chegar a 1000 metros do rei. Em um instante, Fei envolveu o demônio do inferno com seu reino. Raios intermináveis cairão do céu, atingindo o corpo do demônio. Os tornados que giravam e circulavam esse demônio também avançarão e rasgarão o corpo desse demônio. Bum! 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 O dragão de energia dourada criado pelo Whirlwind atingiu o demônio com precisão. Enquanto soavam explosões chocantes, esse demônio gigante, com mais de 1000 metros de altura e presença imponente, nem tentou lutar ou resistir. Como uma boneca de porcelana que foi atingida por um martelo, esse demônio se partiu em pedaços, e esses pedaços voaram em todas as direções. Rapidamente, todos eles desapareceram sob o poder do reino anti-mago, nem deixando uma única faixa de fumaça. E isso foi tão fácil. Está morto. O rei que estava preparado para uma batalha dura não esperava um final assim. Esse demônio do inferno parecia dominador e poderoso, mas sua força real era mais fraca que um lorde no pico do sol ardente, não no mesmo nível que Fei. Será que esse demônio já tem Alzheimer depois de ficar no ovo selado por 1000 anos?
Está saindo apenas para procurar a morte. Fei pensou consigo mesmo. Enquanto olhava em volta confuso, Fei estava ciente do ambiente ao redor, caso algo inesperado acontecesse. No entanto, estava muito quieto no espaço fechado do começo ao fim, nenhum ruído ou flutuação de energia apareceu. O que está acontecendo? Fei franziu a testa e ele não conseguiu descobrir depois de pensar um pouco. No momento em que ele estava prestes a entrar neste ovo gigante e lacrado, uma faixa de flutuação espacial difícil de detectar apareceu a cerca de 10 quilômetros de distância. Uma faixa de energia negra brilhante estava quebrando a barreira em torno deste espaço selado, tentando fugir. Onde você vai? Fei rugiu e perseguiu essa energia. Nesse momento, o rei instantaneamente entendeu tudo. Esse maldito demônio do inferno criou um poderoso clone para atrair a atenção do rei, e seu verdadeiro eu escapou instantaneamente do ovo selado e se escondeu, tentando quebrar o espaço selado e fugir. Ficou claro que, depois de ficar trancado dentro do ovo selado por 1000 anos, esse demônio já estava fraco. Então, usou 1 tonelada de energia para quebrar o selo do ovo, e sua força caiu ainda mais. Não era páreo para Fei, que era um semideus. Portanto, esse demônio astuto não tinha intenção de lutar contra Fei, não se atreveu a isso. Ele só queria sair daqui o mais rápido possível para recuperar suas forças. Quando Fei percebeu tudo isso, já era tarde demais. A barreira em torno desse espaço selado ondulava como a superfície de uma lagoa e esse raio de luz negra desapareceu. A energia da espada dourada que Fei disparou parecia ter atingido esse demônio desde que soou um grito vago, mas o rei não tinha certeza se ele matou ou não esse demônio. Fei queria continuar a perseguição, mas ele já havia perdido o controle do demônio. O vazio estava cheio de energia caótica. Sem a localização exata do demônio, seria inútil tentar encontrá-lo por acaso, não era diferente de procurar uma agulha no palheiro. Tanto faz. Como 5 demônios já escaparão, mais um não vai doer muito. Além disso, é muito fraco e foi atingido por mim. Pode levar de 30 a 50 anos para recuperar sua força total, por isso não é preocupante no momento. No entanto, eu já sou um homem que faz os demônios fugir ao som do meu nome. Haha! O rei se confortou. Essa batalha deu a Fei um aviso. Os chamados mestres saprimos da era mítica não eram verdadeiramente invencíveis, essas entidades eram todos seres vivos. Eles ficariam bêbados se bebessem demais e sentiriam a dor se fossem esfaqueados. Portanto, Fei não precisava ficar muito nervoso ao enfrentá-los, ou eles poderiam tentar tirar vantagem disso. Nesta batalha, se Fei não fosse muito cauteloso ao enfrentar esse demônio do inferno e usasse toda a sua força imediatamente, o demônio talvez não fosse capaz de fugir. Agora, os outros ovos lacrados gigantes neste espaço lacrado não quebrariam tão cedo. Fei exalou e relaxou um pouco, isso contava como a conclusão de uma de suas tarefas. Em seguida, talvez o rei deva ir à região sul de Azeroth para verificar os goblins loucos para satisfazer sua curiosidade. Hail the King, capítulo 969. Uma resposta terrível. A energia espiritual de Fei irradiava como ondas. Depois de sentir por um tempo, Fei tinha certeza de que o demônio do inferno já havia escapado, e ele relaxou um pouco mais. Embora esse demônio do inferno tenha escapado, a situação era melhor do que Fei esperava. Pelo menos pessoas como Akara e Caim não foram afetadas e não foram feridas.
Este espaço selado ainda estava no controle completo de Chambord. Depois de pensar um pouco, Fei entrou no ovo gigante selado que estava quebrado na frente dele. O mundo dentro do ovo selado gigante era totalmente diferente do espaço selado. Raios relampejavam continuamente e trovões repetidamente retumbavam. Fortes ventos sopraram em todas as direções, e uma chuva forte caía do céu. Enquanto Fei estava parado no ar, raios atingiram-no sem parar, como se os deuses o estivessem condenando. Este lugar era aterrorizante e comparável ao inferno. Depois de sair deste ovo, Fei começou a sentir um pouco de simpatia pelo demônio que acabou de escapar. Quem ficasse trancado dentro desse ovo e fosse atingido por raios por 1000 anos ficaria louco. Não é de admirar que este demônio tenha reagido tão agressivamente quando Fei tentou fortalecer o selo do ovo, e até arriscou sua vida para romper antes que o rei o fizesse. Uma coisa que surpreendeu Fei agradavelmente foi a lei do tempo dentro desse ovo gigante selado, foi muito mais rápido em comparação com o mundo exterior. Meio-dia passou dentro do ovo, mas apenas menos de 1 hora passou lá fora. Embora esse ovo lacrado gigante não fosse adequado para humanos, essa diferença na velocidade do fluxo de tempo se encaixava nos critérios de Fei. Fei trouxe Caim e Acara para este ovo gigante e selado, cheio de trovões, raios, vento e chuva. Após 4 dias de pesquisa em que o rei era atingido por raios a cada segundo, os dois cientistas loucos finalmente entenderam algumas informações importantes sobre as leis da natureza neste espaço. Segundo eles, em cerca de 1 mês, eles deveriam poder alterar a velocidade do tempo naqueles 3 ovos gigantes selados que eram adequados para os seres humanos viverem, para que o tempo passasse mais rápido neles em comparação com o mundo exterior. Esta foi uma ótima notícia. Nos dias seguintes, Fei poupou algum tempo e fortaleceu os selos nos 66 ovos gigantes restantes, para o caso de algo ruim acontecer. Então, ele ordenou que os militares de Chambord teletransportassem soldados para a capital de Anji, usando as matrizes mágicas de teletransporte de longo alcance, tratando esta cidade que estava cercada por criaturas mortas-vivas, como zumbis e bestas demoníacas, como o campo de batalha das tropas de Chambord. Ao mesmo tempo, alguns departamentos militares e fábricas de armas de menor importância foram lentamente transferidos para a capital de Anji, criando um segundo arsenal temporário de Chambord. Obviamente, as coisas mais cruciais eram aqueles 5.000 conjuntos de armaduras de ouro místico. Nesses 3 meses, as runas elementares foram gravadas no interior da armadura de ouro místico, depois que os artesãos e estudantes universitários trabalharam horas extras. Em seguida, o passo mais crítico foi a ligação de matrizes mágicas e a ativação das runas. Isso exigiu que Caim e Acara o fizessem pessoalmente. Essa era uma tarefa complicada e exigia muito tempo. O bom foi que a alteração da velocidade do tempo dentro dos 3 ovos selados gigantes logo seria concluída. Uma vez que Chambord pudesse trabalhar nessas máquinas de guerra dentro de tais espaços, tudo poderia ser concluído em menos de 3 meses. Esse era um assunto urgente que dizia respeito à chance de sobrevivência de Chambord na Era do Caos. Portanto, Fei teve que suprimir sua curiosidade de ir à região sul de Azeroth para verificar os goblins, e ele ficou temporariamente na região norte, indo e vindo entre a cidade de Chambord e a capital de Anji. O bom foi que, com a força atual de Fei e as matrizes de teletransporte mágico super longas distâncias, não se perdeu muito tempo na estrada. Em um piscar de olhos, outro mês se passou.
O personagem Amazona de Fei estava agora no nível 99 do modo pesadelo, ele só tinha que completar o modo inferno. Ao mesmo tempo, Fei matou muitos zumbis e monstros no mundo real. A velocidade de evolução dessas criaturas sombrias foi impressionante. Em menos de um ano, mais de 100 imperadores zumbis aparecerão. Felizmente, Fei foi capaz de matar os monstros poderosos periodicamente para que criaturas ainda mais poderosas não aparecessem. No entanto, como Fei matou muitos monstros, e os zumbis comiam para evoluir, não aparecerão mais monstros desde que Fei isolou os monstros dos humanos. O número dessas criaturas sombrias do inferno reduziu drasticamente. No momento, havia menos de 1 milhão deles, o que representava menos de 10% do valor máximo. Claro, Fei obteve muitos benefícios com o assassinato. O personagem bárbaro do rei e o personagem paladino ultrapassaram o reino semideus de nível intermediário e atingiram o pico do reino semideus. Se ele pudesse alcançar outro avanço, estaria no reino dos deuses verdadeiros. Então, ele poderia viver dezenas de milhares de anos e aparecer em qualquer lugar do mundo e fazer o que quisesse. Afinal, ele seria um deus de verdade. No entanto, havia apenas uma incerteza. Pela informação que Fei reuniu até agora, se ele quisesse se tornar um deus de verdade, apenas aumentar seu poder ainda não ajudaria muito. Um processo desafiador tinha que acontecer, e era a condensação da divindade. Esse era um passo que muitos gênios do cultivo não conseguiram superar e muitos semideuses morreram antes desse limiar. Havia uma razão principal: ninguém sabia como condensar a divindade. Pelo menos no continente Azeroth, ninguém conhecia esse processo. Essa técnica secreta foi perdida há muito tempo depois que os deuses e demônios morreram na Era Mítica. Com exceção do personagem bárbaro de Fei e do personagem paladino, que eram semideuses, e o personagem Amazona que ainda estava subindo de nível, o restante permaneceu no nível 100 do modo inferno, equivalente ao pico da classe Sol Ardente. No momento, Fei não tinha planos de aumentar suas forças no reino semideus. Afinal, os zumbis foram quase todos mortos e a energia mística não era infinita. Fei tinha que ter certeza de que seu personagem bárbaro e paladino tinham forças de combate dominantes. Durante esse período, a situação no continente ficou ainda mais complicada. Na região sul de Azeroth, onde todos os humanos estavam prestando atenção, a Aliança Humana e o clã Goblin tiveram vários confrontos e batalhas envolvendo milhões de soldados, e ambos os lados tiveram algumas vitórias e derrotas. A situação estava em um impasse acalorado. Durante a guerra, os humanos capturaram muitos goblins, e eles aprenderam com os cativos que os goblins vieram de um espaço chamado Reino dos Goblins. Nos últimos milhares de anos, os goblins ficaram lá e descansaram, criando uma civilização gigante. No entanto, com o passar do tempo, o Reino dos Goblins, criado artificialmente, estava chegando ao fim de sua vida útil. Portanto, esta poderosa raça na Era Mítica teve que retornar ao continente Azeroth. Essa resposta estava de acordo com as estimativas de Fei e Akinfev. Claramente, foi uma resposta terrível. Isso significava que a guerra era inevitável. Goblins estavam lutando pela continuação de sua raça e sobrevivência. Por outro lado, os humanos, uma raça arrogante e acostumada a dominar o continente Azeroth, lutavam por seu controle absoluto sobre a Terra. Hail the King, capítulo 970. Invasão de outra raça. No começo, os humanos estavam pensando em escravizar essa raça, que possuía uma poderosa civilização.
Infelizmente, a força dos goblins superou em muito a imaginação dos humanos. Embora os goblins fossem pequenos, feios, não pudessem cultivar energia guerreira e fossem medianos em feitiços mágicos, eles tinham talento superior em alquimia e tecnologia mágica. Eles tinham muitos alquimistas avançados e muitas habilidades e ferramentas estranhas, porém puldaruças. Mesmo quando enfrentavam os lords humanos da classe Sol, eles não eram inferiores e se igualavam. Essa raça em que o peso de suas cabeças representava 40% do peso corporal seguiu outro caminho para o poder absoluto. Quando a alquimia atingia o pico, os alquimistas também poderiam controlar as leis da natureza. De acordo com as informações que os cativos deram, no clã Goblin não faltava imperadores da alquimia que estavam no mesmo nível dos semideuses. Quando a guerra chegou a esse ponto, os mestres humanos míopes perceberam gradualmente que o retorno dessas criaturas pequenas e verdes ao continente de Azeroth era inevitável e irreversível, era impossível eliminar todos eles. Em pouco tempo, os seres humanos teriam que abandonar a arrogância que desenvolveram por milhares de anos. Eles teriam que beliscar o nariz e aceitar que essas criaturas pequenas estavam no mesmo nível que eles, e os goblins seriam uma das raças que ficaria no topo da cadeia alimentar deste continente. Infelizmente, o agravamento da situação não parou por aqui. No primeiro dia da primavera deste novo ano no continente de Azeroth, o sol estava brilhante e o tempo estava ótimo. Tudo indicava que seria um ótimo dia. Na região central de Azeroth, na montanha sagrada da Santa Igreja na ilha da Sicília. Era um lugar para o qual todas as forças do continente tinham que olhar. A montanha gigante na ilha de Sicília estava atravessando as nuvens e parecia o símbolo de todo o continente. Ao penetrar no céu, mostrou a posição inexpugnável deste lugar. Na área de centenas de quilômetros ao redor da ilha de Sicília, o vasto poder sagrado envolvia essa região. Era como a primavera o ano todo, e havia vegetação por toda parte. Esta região era muito adequada para os seres humanos viverem. As flores sagradas que representavam brilho cresciam por todas a montanha, e os padres de aparência genial e belos cavaleiros sagrados podiam ser vistos em todos os cantos. Bispos vestidos de maneira extravagante, nobres de prestígio e damas nobres entravam e saíam da montanha sagrada, e navios e barcos com velas brancas puras flutuavam nos rios e no mar. As jovens do coro sagrado cantaram a canção sagrada, que ressoou entre o céu e a terra, deixando as pessoas intoxicadas. Nos últimos 1000 anos, este lugar nunca esteve envolvido em nenhuma guerra, e as chamas da guerra nunca o tocaram. Era um pedaço do paraíso que era como o céu em terra, e a energia sagrada envolvia tudo. Como se fosse o despreocupado jardim do Éden, este lugar só tinha felicidade, esperança e brilho, e nenhum único traço de tristeza, desespero e maldade. Esta era uma terra santa que foi abençoada e protegida pelos deuses. Como sempre, o jovem capitão de uma pequena equipe de cavaleiros sagrados, Sémaras, terminava a cerimônia diária da manhã em agradecimento aos deuses e consumia pão e vinho com seus colegas. Depois, vestiram a elegante armadura de prata oca, saltaram sobre seus belos cavalos brancos e agarraram suas lanças de cavaleiro de prata que estavam brilhantes depois de polidas. Em seguida, eles começaram sua missão diária de patrulhar a ilha. Esta era uma tarefa simples. Eles só tinham que circular pela ilha de Sicília uma vez como se estivessem em uma viagem de campo, e poderiam completá-la pouco mais de meio-dia, não havia risco. Afinal, ninguém se atreveu a mexer na ilha de Sicília nos últimos 1000 anos.
quando a brisa suave soprou, a superfície do mar que estava tingida de vermelho pelo sol da manhã começou a ondular. De todos os ângulos, esta era uma manhã linda e perfeita. Depois de pensar novamente no sorriso que uma garota bonita e pura no coral lhe deu, o humor de Semaras foi elevado. Os cavaleiros sagrados não precisavam suprimir seus desejos, e as meninas do coro sagrado pode não querer oferecer sua pureza aos deuses, esse era apenas o trabalho da santa. Semaras sentiu como se ele já estivesse profundamente apaixonado por aquela garota. De bom humor, ele sonhava com o futuro enquanto liderava os membros de sua equipe nesse caminho familiar que eles patrulharam muitas vezes. Logo, essa equipe de cavaleiros sagrados chegou perto de uma baía no lado sul da ilha de Sicília. A praia era linda, e os gorjeios das gaivotas brancas ressoavam no céu enquanto esses pássaros voavam como delicadas notas musicais. Semaras olhou para cima e ele sentiu como se o rosto daquela garota bonita no coral lentamente apareceu no céu azul, ela estava sorrindo para ele. Este jovem cavaleiro sagrado gradualmente se perdeu no sorriso enquanto as gaivotas gorjeavam ao seu redor. De repente, ele descobriu que muitas sardas negras apareceram de alguma forma no rosto dessa garota no céu, uma após a outra. O que está acontecendo? Ele pensou. Capitão. Algo está errado. Um de seus colegas o lembrou. Semaras reagiu instantaneamente e sua imaginação do rosto bonito daquela garota no céu desapareceu. Os pontos pretos que pareciam do tamanho de um feijão à distância começaram a se aproximar rapidamente da ilha de Sicília. A velocidade deles era muito rápida. Eles ainda eram pequenos a um momento, mas já se transformavam em bestas gigantes terríveis e cruéis. Eles tinham asas gigantes, dentes brancos afiados e escamas brilhantes sob a luz do sol. Seus corpos enormes tinham uma textura metálica, e as terríveis chamas de energia mágica que se condensavam ao seu redor já estavam queimando. Quem são esses? Bestas demoníacas. Feras demoníacas gigantes que podem voar. Por que elas estão aqui? Todos os membros dessa equipe de cavaleiros sagrados travarão. Após a paz de longo prazo, eles já perderam a consciência e a vigilância que deveriam ter. Nesta fração de segundo, eles não conseguiram reagir a tempo. De repente, uma sirene perfurante ressoou no céu, foi a primeira vez que tocou tão alto na ilha de Sicília nos últimos 1000 anos. Invasão inimiga. Essas duas palavras que pareciam ridículas finalmente apareceram na cabeça desses cavaleiros sagrados Eragantes, mas ficaram ainda mais chocados, eles não conseguiram reagir a tempo novamente. Oh meu Deus! O que são essas criaturas? Como eles se atrevem a atacar a montanha sagrada da Santa Igreja? Como essas criaturas malignas evitarão as dezenas de milhares de torres de vigia mágicas, as detecções de magos poderosos e as matrizes de alarme mágicas? Como eles chegaram tão perto da ilha de Sicília antes de serem descobertos? Mais importante, o que são essas criaturas? Bum! 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 No momento seguinte, dezenas de milhares de luzes mágicas coloridas dispararam do céu como meteoros enquanto arrastavam longas caudas. Eles foram atirados pela boca dos monstros e esmagaram a ilha de Sicília, causando grande destruição. Instantaneamente, a ilha gigante tremeu como se estivesse prestes a afundar, e explosões altas soaram por toda a ilha. O fogo e a fumaça permeavam o ar, manchando este paraíso. Dragão. Dragões gigantes. Por quê? Eles são realmente dragões. Proteja a ilha de Sicília.
esses malditos dragões? De onde eles vieram? Rugidos caóticos ressoaram na área, e as cornetas soaram abruptamente, quebrando a calma e a paz que estiveram na ilha de Sicília por 1000 anos. Enquanto isso, os rugidos dos dragões gigantes também ecoavam no céu. Nesse caos, a montanha sagrada, localizada no centro da ilha de Sicília, era o alvo dos dragões gigantes que cobriam o céu e bloqueavam o sol.